A paz do Senhor Jesus. Primeiro quero abençoar a tua vida, você que contribuiu, você que abençoa esse ministério, que intercede, que ora por essa obra. Foi feita a colocação da cerâmica, como eu avisei lá na comunidade, eu não tinha feito um vídeo ainda sobre isso. E ficou uma bênção, que Deus abençoe a todos. E cada pessoa que participa também do propósito das cestas básicas, de todas as formas de cooperação, que Deus abunde em bênção sobre a tua vida. E eu quero deixar uma palavra de Deus para você que diz em Mateus capítulo 21, verso 28, a parábola dos dois filhos. E sobre isso eu quero falar sobre emoções, sentidos. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e dirigindo-se ao primeiro diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por que essa palavra para falar sobre emoção? Primeiro, o pai chega para um filho e o filho diz que não vai. E se arrepende e acaba indo. Chega para outro filho, o filho diz que vai e acaba não indo. Dá a entender que ambos os filhos responderam pela emoção. Só que um deles parou para refletir no que havia feito, dizendo não, se arrependeu, mudou o seu caminho, renovou a sua mente, renovou a decisão que havia tomado aqui dentro e tomou outra decisão e foi trabalhar. Arrependimento vai trazer também um entendimento de Romanos capítulo 12. Eu rogo a vocês que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Não diz culto emocional, diz culto racional, culto com a razão, culto com o entendimento. Quero te confrontar numa questão. Nós estamos num tempo, numa geração, que as pessoas pensam que tudo que elas farão para Deus e tudo quanto elas viverão em Deus trará consigo muitas sensações, pluralidade de sensações, sentidos, euforia, êxtase, alegria, os sentimentos que nós vivenciamos nas paixões do mundo. Só que a gente precisa lembrar de Eva nesse momento. Eva foi tentada no jardim, e quando Eva foi tentada, Satanás foi falar com ela contra a palavra de Deus, dizendo que ela poderia comer do fruto e ela não morreria. A primeira coisa que o diabo corrompe em Eva é a sua audição. A segunda coisa é a sua visão. E continua corrompendo os sentidos humanos quando se corrompe, e a Bíblia vai dizer que ela viu que a árvore era boa, quem sabe ela sentiu o aroma, o cheiro, o perfume daquela árvore. Corrompeu também o olfato, corrompeu também o tato, ela pegou do fruto e corrompeu também o paladar. Ali começa os sentidos corrompidos, decaídos do homem. Deus não fez o homem para que o homem se apegasse às fascinações deste mundo. Eu te deixo bem mais claro, com exemplos bem mais claro, o como os nossos sentidos, não só esses, estão corrompidos. Presta atenção, como é que uma pessoa pode me dizer e te dizer que gosta de cigarro, nada mais é que fumaça para dentro de si? Como é que alguém pode dizer que gosta de uma bebida amarga, como cerveja, ou de outras tais, que o gosto é péssimo, senão um sentido corrompido? E não só isso, mais simples, entrando na nossa própria realidade. Como é que a gente pode amar tanta comida péssima, de má qualidade, como a gente sabe dos fast foods e de tanta coisa que não faz nenhum bem para a saúde, e desprezar frutas, legumes e verduras? Senão a explicação disso está em sentidos, emoções corrompidas. E olhando para essa palavra e olhando para Eva, a gente precisa entender isso, que mais do que as minhas emoções, eu preciso trabalhar a minha mente, porque senão eu vou tomar atitudes baseadas no emocionalismo, eu vou tomar atitudes baseadas nos meus sentimentos e vou esquecer de trazer à minha mente a luz que é a palavra de Deus. Bom, entendendo essa palavra e vendo que os dois filhos ali erraram, mas um voltou atrás
e pela razão obedeceu seu pai? Eu trago aqui também um breve relato. Tem uma oração que a gente faz com os irmãos, a oração de desligamento de alma. E quando a gente explica tudo como que, não vou explicar aqui, mas quando a gente explica como que é essa oração e tudo mais, e a gente faz a oração, tem gente que depois da oração reclama o seguinte: ah, mas eu não senti nada, mas eu achei que eu ia sentir isso, eu achei que eu ia falar em línguas, eu achei que não sei o quê. As pessoas ficam esperando que o poder daquele ato esteja nos sentidos. Só que o poder na nossa vida não está nos sentidos, está na fé. Vamos olhar para Abraão, o pai da fé, que subiu o Monte Moriá. Você acredita que Abraão subiu o Monte Moriá em êxtase? Você consegue acreditar que Abraão subiu o Monte Moriá cheio de felicidade? Opa, hoje o sacrifício vai ser uma bênção, meu próprio filho, glória a Deus. De forma alguma. Os sentidos ali eram terríveis. A Bíblia vai dizer que Isaac mesmo sentia terrores. Isaac não subiu o Monte Moriá sorrindo. Não é à toa que ele pergunta ao seu pai: pai, a gente tem o fogo, tem também lenha, tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Os sentidos de Isaac já estavam percebendo que havia algo errado, mas pela fé de Abraão, Isaac é colocado no altar do sacrifício. A fé tem que falar mais alto do que as minhas emoções. Eu posso entrar num culto e não sentir exatamente nada nas minhas emoções, nos meus sentidos. Mas dentro daquele culto, ouvindo a palavra, pela fé, eu creio e sei que Deus falou comigo. Ainda que eu não chore, ainda que eu não seja levado ao emocionalismo, ainda que eu não sinta um arrepio no meu corpo, eu sei que Deus estava e esteve ali. Fé é aquilo que me faz viver em espírito, não mais na carne, não mais no corpo. Então eu te faço um chamamento através deste vídeo. A gente precisa romper com aquela mentalidade, não sei quem foi o iniciador disso, mas eu só faço o seu sentido no meu coração. Irmãos, um filho não sentiu de atender o pai, mas depois se arrependeu e atendeu. Outro filho sentiu no coração de falar: eu vou, pai. E não foi. Emoção, coração. A Bíblia diz que a gente não pode se apoiar no nosso próprio entendimento, mas ali entendimento eu entendo isso como sentidos, sentimentos. Não se apoie no que você sente, não se apoie no que está passando nessa estrutura decaída. Se apoie naquilo que vem do Espírito, porque do Espírito traz vida, e o Espírito sempre está ligado com a palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que o nosso Espírito ganhou vida novamente, pela palavra de Cristo Jesus. Como Cristo disse: as minhas palavras são Espírito e vida. Deus te abençoe, mortifique os seus sentidos, mortifique as tuas emoções, saia dessa meninice e entre numa decisão, porque servir a Deus é renovo de mente, é racional, é uma obediência racional, e muita coisa que eu vou fazer eu não vou sentir de fazer, mas é Deus me mandando fazer. Muitas vezes o nosso corpo vai nos confrontar terrivelmente, a nossa alma vai nos confrontar, mas a palavra vai dizer: faça. Esses dias mesmo eu fiz algo que Deus tinha me falado para não fazer, e me intrometi num deserto aonde não era para eu colocar a mão. Aqui eu preciso refletir, me arrepender e dizer: Deus, mais do Senhor e menos dos meus sentidos, menos das minhas emoções. Deus te abençoe. Reflita: você tem andado pelas emoções ou pelo entendimento renovado em Deus, pela mente renovada, pelas decisões racionais de um culto a Deus? Deus te abençoe e te esclareça toda essa palavra.